Senhor continue trabalhando nos nossos corações para a sua própria glória. Hoje nós estamos ainda, comemorando o Dia das Mães, um dia muito especial, para as famílias. E nesse Dia das Mães é um momento que a gente para refletir sobre a família. E também em função do que está acontecendo nos nossos dias, de famílias tão desestruturadas, irmãos? Infelizmente, a gente vê quantos ataques que a família está sofrendo nesses últimos anos, quantas coisas que estão sendo distorcidas, quantos filhos que estão perdidos nas drogas, na bebida, na prostituição, quantas mães que nesse momento, enquanto eu estou aqui falando com vocês, estão sob efeito de drogas, com crianças pequenas em casa, tanta tragédia sobre as famílias, E é o momento da gente refletir, também como igreja, para alcançar as pessoas, para cumprir o ID do Cristo e sermos de fato famílias e, sobretudo, sermos servos do Senhor que cumpram com a tarefa, não é? Então, falar sobre família nesses dias é algo de muita importância. E quando nós falamos de mães, não tem como não lembrar de família, irmãos? Porque quando nós nos casamos, não deixamos de ser família, obviamente, um casal, Mas vem esse complemento que a Bíblia diz que é dádiva do Senhor para as nossas vidas, que são os filhos, apesar também de que nem todas as mulheres vão ser mães, umas por opções, outras por qualquer outro tipo de problema, mas nós temos tido na nossa vida cristã muitos exemplos, muitos milagres de pessoas que não podiam ter filhos e orou ao Senhor. E o Senhor, de modo tão gracioso, tão cheio de bondade e misericórdia, abriu a madre de muitas mulheres. A gente vê isso no relato bíblico do Antigo, do Novo Testamento. A gente vê isso na vida dos nossos irmãos hoje. Na nossa igreja nós temos mais de um testemunho sobre isto. E é uma coisa maravilhosa podermos refletir um pouco sobre a questão da família. E eu tenho um costume judaico, porque eu tenho uma admiração pelo povo judeu. É óbvio que não são todos, que hoje há muitas ramificações do judaísmo, mas eu estou falando aqueles piedosos. Eu tenho uma admiração por essa cultura, pela forma como eles respeitam Deus, O modo deles orarem, a reverência que eles têm pelo Senhor, pelo Eterno, e como eles são, eles têm todo um cuidado ao entrar na presença de Deus em oração, como esse Deus tão puro, tão santo, tão grandioso, e a gente tem muito que aprender com esse comportamento, E os judeus, ele tem um costume, é uma tradição, na verdade, que é bíblica, Obviamente vem de orientações do texto sagrado, muitas coisas que eles praticam, que está lá no Velho Testamento, mas eles têm um costume que eu acho muito interessante. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a mezuzá. Mezuzá. É aquilo que o judeu coloca na entrada da casa dele, na porta. A mezuzá, na verdade, é um papel, É um papel, ele pode ser de vários tamanhos, e muitas vezes o valor da mezuzá está exatamente no papel, Quanto menorzinho, mais trabalhoso é fazer,
é escrito à mão, né? Mas nessa mezuzá, que na verdade mezuzá é o texto, é o papel, eles têm duas passagens escritas, que está lá no livro de Deuteronômio. Uma está no capítulo 6, de 4 a 9, que é a oração que o judeu faz, né, várias vezes no dia. Possivelmente a oração que Daniel estava fazendo, ajoelhado, voltado para Jerusalém, quando ele foi surpreendido lá e foi preso. Então tem o texto que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e também o texto que está no livro também de Deuteronômio, capítulo 11, do verso 13 ao 21. Então, a mezuzá é o papel que está escrito esses dois textos. Eles pegam esse papelzinho e eles vão dobrar, tem vários formatos, né? Porque eles vão colocar onde? Em um estojo. Uma pecinha, né? Muitas são compridinhas, outras são quadradinhas, tem vários formatos. E aí eles vão fixar ou na parte superior da porta ou do lado direito de quem entra. Mas o que tem de interessante nesse costume do judeu? O que tem de interessante é que quando o judeu chega na casa dele e ele vai entrar na sua casa, ele para na porta da casa onde está a mezuzá e ele coloca, muitos beijam a mezuzá, outros colocam a mão e beijam, você deve ter visto isso em algum filme aí que fala sobre judeu. Mas qual a importância disto para ele? O que isso simboliza e significa para ele? Quando ele chega na casa dele, ele vai parar, pôr a mão e beijar, ou simplesmente parar e olhar para a mezuzá, e lá está contido os dois textos, e naquele momento ele vai pedir para Deus remover da mente dele toda a impureza com as quais ele se contaminou naquele dia com o contato que ele teve com o mundo, né? No contato que ele tem com o mundo exterior. Então ele para um momento, é um momento de reflexão que ele tem a respeito do seu lar como um refúgio espiritual. Então ele vem da rua, ele vem dessa agitação toda, ele vem do meio de muitas coisas que ele viu, que ele ouviu. E quando ele chega na porta de casa, olha para mezuzá e ele então agradece a Deus, né? Ele reflete a respeito do seu lar como um local de refúgio espiritual. Que bênção, né, irmão? Que bênção, irmã, o nosso marido poder chegar em casa e quando entrar na nossa casa encontrar um refúgio espiritual. Não é? Um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de bênção. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem sempre os maridos estão chegando nos lares e encontrando um ambiente espiritual, um refúgio espiritual. E também quando o judeu sai da casa dele, quando ele vai sair da casa dele, ele também olha novamente para a mezuzá, que está lá na porta colocada, não é? Para que ele se lembre da importância da família dele e do lar, antes dele sair para entrar em contato com o mundo. Então, quando ele vai sair, ele se lembra, ele reflete sobre a importância da família, sobre a importância do lar. Então, eu acho esse costume um costume tão sadio, né, irmãos? Se nós fizéssemos esta reflexão, se nós tivéssemos este momento de limpar a nossa mente, aquietar o nosso coração de toda a agitação do mundo, de tantas coisas, e entrar no nosso lar como um refúgio espiritual, como um lugar de paz, como um lugar da presença de Deus, um lugar de alegria, né? Seria uma grande bênção. E a mezuzá, ela diz para o judeu que a obediência à vontade de Deus vai garantir a proteção divina para ele e para a sua família.
Então a mezuzá é um lembrete de que o lar dele é um lar, é um refúgio espiritual. A mezuzá é um lembrete de como a família dele, a esposa e os filhos são importantes para a vida dele. E a mezuzá é um lembrete de que como é bom obedecer à vontade de Deus. Como essa obediência aos princípios de Deus, à lei de Deus, às orientações do Senhor, garante a proteção divina para a nossa vida e para a vida da nossa família. E hoje, em particular, eu separei um salmo para que possamos refletir nele. É um salmo muito conhecido, um salmo curto de 5 versos, e esse salmo está lá no número 127 da nossa Bíblia. Então, abra a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, no capítulo 127, no Salmo 127. Amém, querido? Eu vou fazer a minha leitura na Bíblia King James, nessa versão que eu achei muito interessante, principalmente o último verso, que ele deixa o sentido do texto um pouco mais claro que as outras versões, tá? Então, aqui na King James, Salmo 127, diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta hora da noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, um fruto do ventre, um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem, cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então, este Salmo nos fala sobre esta proteção, sobre este cuidado que Deus tem por nós e a nossa família. Por isso me lembrou a mezuzá do judeu, que o faz refletir tanto na importância da família, tanto na proteção de Deus, tanto nessa certeza e nessa gratidão desse Deus que está presente no lar, desse Deus que é a fonte de toda dádiva. E nesse Salmo 127, o salmista, ele vai nos falar, porque o Salmo é dividido em 3 assuntos, vamos dizer assim, que estão obviamente interligados. Então, a primeira parte do Salmo, ele vai falar sobre a segurança eficaz. Ele vai falar que a segurança eficaz é produzida pelo Senhor. Ele também vai dizer que a verdadeira prosperidade é gerada pelo Senhor. E também vai dizer lá nos seus 2 últimos versos que a fecundidade é dádiva divina. Então, olha, a segurança da minha casa, a prosperidade da minha casa, da minha família e os meus filhos são dádivas de Deus. São dádivas do Senhor.
Crer, irmãos, na existência de um Deus, essa fé que nós temos na existência de um Deus que criou e controla o mundo, não só criou, ele criou, controla e sustenta o mundo de forma geral, e também a vida pessoal, a vida daquela pessoa, aquela pessoa que depositou em Cristo Jesus a sua fé. Então, crer nesse Deus, que é criador dos céus e da terra, é criador do mundo e governa este mundo. Crer que ele controla o mundo, mas também controla a vida pessoal do cristão, em particular, faz toda a diferença para vivermos bem em família. O verso número 1 do Salmo 127, ele me lembra a parábola que está registrada em Mateus 7, 24 a 26. Quando ali no Salmo, o salmista diz a respeito da inutilidade da força humana, da capacidade humana em edificar a casa. Ele fala, quem edifica a sua casa com seu esforço próprio, isso é inútil, porque na verdade a bênção dessa edificação está no Senhor. Quando ele faz o paralelo com a cidade, que é inútil colocar o sentinela para proteger a cidade, se Deus não a proteger. Não é? Então, quando eu olho para essas coisas, esse início desse salmo, eu lembro naquela parábola que está lá em Mateus, que fala a respeito da pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. E a outra que constrói a sua casa sobre a areia. O texto diz assim, portanto, preste atenção na leitura da palavra, que nós temos que prestar atenção no texto bíblico quando a gente lê. Prestar atenção nas palavras, no significado como elas estão colocadas. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem, ele está fazendo uma comparação, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, esse mas vai trazer um contraste, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, uma pessoa sem senso, sem capacidade de cognição, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, olha que interessante. Tanto aquele que construiu a casa sobre a rocha, como aquele que construiu a casa sobre a areia, os dois ouviram a palavra. Onde está a grande diferença? Aonde está, vamos chamar do pulo do gato? Aonde está de fato a bênção? Na prática, querido. Na prática da palavra. Não adianta só sabermos o texto bíblico. Não adianta apenas conhecermos em teoria. Precisamos trazer para a prática da vida. Muitas vezes nós posamos como super crentes, mas na verdade nós somos super coitados. Super coitados. Por quê? Porque nos vangloriamos de tantas coisas, mas estamos tão longe, tão distante da prática da piedade, da prática da palavra. Não é? Somos fofoqueiros, somos egoístas, somos movidos pela ira, pelo rancor e tantas outras coisas. Então, esse texto que diz
que é inútil, que é uma vaidade eu pensar que por mim mesmo eu posso edificar a minha família e a minha casa. E o paralelo está com a cidade. Então a família, queridos, ela é fundamental. Esse Deus que abençoa uma nação, ele abençoa uma cidade e abençoa uma família. Mas o caminho inverso é que é o real. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando as famílias forem famílias fortalecidas no Senhor, famílias edificadas na rocha, que significa a prática da palavra de Deus, estas famílias fortes na prática da palavra vão gerar bairros fortes, vão gerar cidades fortes, vão gerar uma nação forte. Por isso, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação onde em todas as casas existe o temor de Deus. Existe o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Aí sim, uma nação será bem-aventurada. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Mas é o Senhor na prática da sua palavra. Não é? Então, o que significa deixar Deus edificar minha casa e minha família? Com base nesse texto lá de Mateus, o que significa deixar Deus edificar a minha casa, a minha família? Significa crer e praticar os ensinos bíblicos. E a palavra, nesse texto, que você vai ver que ela se repete, a palavra vão, inútil, ela significa fazer sem o auxílio de Deus. Fazer por conta própria. Fazer segundo o meu jeitão. Fazer segundo as minhas próprias forças. Segundo o meu próprio entendimento e conhecimento. Isto é construir na areia. Isto é construir sem o auxílio do Senhor. Eu posso construir sem o auxílio do Senhor? É lógico que eu posso. Aliás, infelizmente, muitos lares estão sendo construídos sem o auxílio do Senhor. Porém, esta construção, segundo o texto de Mateus, é uma construção frágil. Uma construção sujeita a rachaduras. Uma construção que pode ruir a qualquer momento. É por isso, meu querido, que nós vemos tantas famílias destruídas. Tantos casais se separando dentro e fora da igreja. Tantos filhos desestruturados, porque eu posso construir sem o Senhor. Porém, essa construção, como eu disse, está fadada a rachaduras, está fadada a ruir. Então, se o Senhor não proteger a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós dependemos de Deus. E nós temos que entender isso rapidamente. Eu tenho que entender isso rapidamente e mais profundamente. Você tem que entender isso rapidamente e mais profundamente. Essa dependência. Lembro mais uma vez da mezuzá do judeu. A lei no umbral da sua porta. Toda vez que ele entra, toda vez que ele sai, ele traz à mente a palavra de Deus. Leva no coração a presença de Deus. E nós devemos ter essa prática abençoada. Então, o texto vai dizer que Deus protege, é Deus que traz a proteção sobre a minha família. E quando nós falamos sobre esse Deus que vigia, esse Deus que está com os olhos sobre a família daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que praticam a sua palavra.
Então eu vejo como uma proteção de Deus. Isso me leva ao sangue, lá na casa dos judeus no Egito. Não é a proteção do sangue, que a praga não entrava, que a morte não chegava. Tudo lá fora ruindo, mas na casa onde tem sangue na porta, tem vida. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão, por um Deus tão maravilhoso, que quer ajudar, que quer abençoar. Um Deus tão maravilhoso, que está com os braços abertos para me receber, para te receber, para restaurar a sua casa, para restaurar a sua família, para abençoar o seu filho, para abençoar seu casamento. Deus tem todo o poder. Você precisa dar um passo, abrir o coração, para que Ele possa agir na sua vida. O texto continua falando sobre a prosperidade como resultado direto da graça e da misericórdia divina. O texto que eu li na King James diz: os obstinados, aquela pessoa que não desiste, aquele lutador, né? Os obstinados que retardam seu sono até a noite, ou seja, fica sem dormir a noite toda, acorda pela manhã, faz do trabalho seu Deus, é como se aquele trabalho, se aquele ofício fosse a sua segurança, e tem um medo de perder aquilo, e dedica a vida para aquilo. Aí diz assim: não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Que verso maravilhoso, irmãos! Esse verso não está fazendo apologia à preguiça e à ociosidade, não. Não está mandando você ficar na tua casa deitado na rede, tomando água de coco, né? E achando que as coisas vão chegar na sua vida. Não é isso. Porque o apóstolo Paulo, em outro texto, ele vai dizer: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, não é levantando uma bandeira para preguiça, né? Vamos ficar todo mundo sem fazer nada e orar que Deus vai mandar. Não é isso, querido. Em nome de Jesus, não seja simplório no seu raciocínio. Este verso do Salmo 127 me faz lembrar de Mateus 6, 25 a 27. Um verso tão maravilhoso que fala do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que coisa linda é a palavra, né, irmãos? Essa palavra, quando a gente lê, a gente se alegra, a gente se sente seguro, nós somos exortados por Deus quando estamos errando, ela constrange o nosso coração, nós choramos de tristeza pelo nosso pecado quando nós a lemos, mas também choramos de alegria, de tanto amor, de tanta bondade, de tanta graça, de saber que temos um Pai que nos ama profundamente e tem um modo tão gracioso de nos corrigir, um modo tão amoroso de nos abençoar, um Deus real, poderoso, presente na vida de todo aquele que crê. E esse Deus me diz, usando o apóstolo, o Mateus, ele diz assim: portanto, esse texto, meu querido, está lá em Mateus 6, 25 e 27, ok? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Oh, meu Deus do céu, que bênção, irmãos. Você tem valor para Deus, meu querido. Você tem valor para Deus. Na escala de importância para Deus, querido, é o seguinte: é Deus, o Pai eterno, soberano, poderoso, ninguém além dele, ele é o principal. Depois de Deus vem o homem, que ele criou a sua imagem, a sua semelhança.
Depois do homem vem os animais. Depois dos animais vem as plantas. Então Deus está falando, se eu alimento a ave que é menos importante do que você, se eu cuido da planta que é menos importante do que você, meu filho amado, eu não vou cuidar de ti. Creia, Ele vai cuidar de você. Que coisa maravilhosa. Aí ele continua no texto. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então você percebe que no texto aqui de Mateus, o que Deus está, eu vou usar a palavra, criticando? A nossa preocupação, irmãos. A nossa preocupação de entrarmos até tomar remédio por causa da ansiedade, por causa da preocupação com o que vamos comer, com o que vamos vestir. O que Deus não quer que tome conta do nosso coração, da nossa alma, é a preocupação. Ele quer que nós tenhamos no coração fé, certeza de que há um Deus no céu, que é meu Pai em Cristo Jesus. E esse Deus que está no céu, que é meu Pai em Cristo Jesus, cuida de mim, aleluia. Devemos orar, sim, devemos orar. Colocar as nossas necessidades diante de Deus e descansar nele, irmãos. Sem ficar doente, sem cair em prantos, porque Deus vai trazer o corpo, Deus vai providenciar, pode ter certeza, de um modo ou de outro. Os obstinados que retardam o sono até alta noite, diz o texto, acordando de manhã, idolatrando o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. Porque é bênção espiritual, meu querido, que não é comprada com dinheiro, com esforço humano. É o gozo, é a alegria, é a provisão, é a certeza. Nós deitamos e dormimos tranquilos. O que crê em Deus, deita e dorme tranquilo. Ele ora e descansa no Deus que provê. Eu estou aqui num ambiente fazendo essa live que eu uso para estudar, que é um escritório. O cômodo na minha frente é a sala de jantar e de estar. Outro dia eu estava conversando com os meus sobrinhos, que me ajudam aqui aos domingos e na igreja também, e eu falei para eles o seguinte, tá vendo aquela mesa de jantar ali, aquelas cadeiras? Eu ganhei. Tá vendo esse sofá? Lá na sala tem 3 sofás. 2 de 3 lugares e 1 de 2 lugares. Nenhum deles eu comprei. Eu ganhei todos eles. Falei, tá vendo essa televisão aqui, grande? Eu também não comprei, eu ganhei. Tá vendo esse rack que tá aí? Eu também não comprei, eu ganhei. Ou seja, tudo que tá lá na minha sala, meu querido, Deus me deu. Pela sua graça e bondade. Presente. Ele dá. Enquanto você descansa e dorme. Ele te abençoa. Eu fiz uma viagem, fui lá para Israel, uns 3, 4 anos atrás, fazer a obra do Senhor com missão Portas Abertas, passamos pela Jordânia. Quando eu cheguei na minha casa, tinha fogão novo na minha cozinha, e na minha sala tinha lá uma, como que chama aquilo? Uma persiana. Presente do Senhor, presente de Deus. Eu nem sabia. Mas Deus dá enquanto nós dormimos. Creia nisso. Deus dá. Eu também não tenho tudo que eu quero não, meu querido. Minha pia lá está sem o gabinete até hoje. Na minha casa, quando construímos, nós fizemos lá um closet. Tem lá umas... Como que chama aqueles negócios? Põe roupa lá? Umas araras lá, porque não está pronto. Mas isso não é minha alegria não, meu querido. A minha alegria é o Senhor.
A alegria da minha família é o Senhor, não é o que Ele nos dá, não é o que nós temos. Nós somos gratos por tudo que Ele nos tem dado. Mas também nos contentamos com aquilo que não temos também. Entendeu? É uma bênção. E o texto vai terminar falando que a fecundidade é dádiva divina. Não é? É dádiva divina. Os filhos, Salmo 127 diz assim, no 3 e 5, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos nos tribunais. A ideia aqui, meu querido, nesse trecho, é que uma família numerosa é sempre uma chance de colaboração. Lembre-se que Israel e o salmista vivia num mundo agrícola, pastoril. Então imagina que bênção você ter um monte de filho para te ajudar na produção, né, e tantas outras coisas. E o texto vai dizer que quando ele vai lá na porta da cidade, que é um lugar, é um tribunal, quando ele chega com os seus filhos, até o inimigo respeita, né? Porque é sinal de bênção de Deus. Então, trazendo isso para os nossos dias, né? Os filhos são de grande ajuda aos pais na época de enfermidade, na velhice, não é? Quantos filhos abençoados nós vemos cuidando dos seus pais, zelando pelos seus pais. Que bênção, irmãos, ter descendência, não é? Que bênção ter filhos dignos, que honra o pai, honra a mãe. Hoje, enquanto eu estava aqui digitando aqui essa mensagem, colocando aqui para não esquecer nada, para poder compartilhar com os irmãos que Deus pôs no meu coração, meu filho saiu para andar de bicicleta. E quando ele voltou para casa, ele tinha levado um tombo no meio da avenida, porque ele escorregou no óleo. Chegou aqui com a perna toda cheia de óleo, com a roupa cheia de óleo, e um carro desviou dele na hora que ele caiu. E quando ele contou isso, nós oramos. Porque aqui podia ter um funeral hoje na minha casa, meu querido. Hoje eu poderia não estar aqui pregando. Eu poderia estar no hospital com meu filho com perna quebrada, o carro passado por cima dele, porque o carro desviou dele quando ele caiu. E eu bendisse ao Senhor, porque enquanto nós lemos a palavra, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, Deus nos dá coisa prática. Ele é o Deus que guarda a nossa casa. Ele é o Deus que protege os nossos filhos. Eu não estava lá na pista, eu não estava andando de bicicleta com ele, mas Deus estava. O Senhor estava. Os olhos dele estavam sobre o meu filho, porque ele é o que vigia. Aleluia! Ele é o que guarda. Ele é o que edifica. Então tivemos aqui um momento próximo ao almoço de adoração a Deus, de gratidão a Deus, por estarmos em paz. Ele caiu, levantou e veio embora para casa. Entrou no chuveiro, tomou banho, eu fui lá tirar o óleo da roupa dele, estamos aqui felizes, tranquilos, porque existe um Deus que vigia, que protege, que guarda. Não que Deus não permita tristeza na nossa vida, permite sim. Mas eu estou contando uma bênção hoje, porque Deus se agradou em nos abençoar. Amém, irmãos? Mas passamos já por dificuldades, por tristezas, como você, como todas as pessoas. Então, a maternidade é uma bênção. A maternidade é uma bênção, né? E a ideia de que a família numerosa é abençoada nesse texto é em função dessas coisas. Os filhos, nós cuidamos deles, depois eles cuidam de nós. Que coisa linda, né? Eu brinco aqui com os meus filhos, eu falo para eles, olha, nós estamos aqui nos privando de tantas coisas para investir na vida de vocês, com boas escolas. Eu falei, depois vocês vão recompensar pagando viagem para nós aí, né? Eles falam, não, mas nós vamos pagar assim. Eu não sei o quanto vamos viver, mas Deus tem nos dado bons filhos. E eu o louvo muito por isso.
Então eu quero falar que a maternidade, minha irmã, minha querida, é algo singular. É uma experiência que nós temos muito profunda, porque enquanto nossos filhos estão sendo gerados dentro do nosso organismo, existe não só essa ligação biológica, mas existe uma profunda ligação afetiva com os nossos filhos, né, entre a mãe e o bebê, e quem já passou pela maternidade sabe bem o que eu estou falando. Porém, a Bíblia ensina que não basta apenas ser responsável pelo nascimento biológico de um filho. Não basta apenas colocar uma vida, dar à luz a uma pessoa. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento do filho, dos filhos que Deus deu a eles. E devem prepará-los para viver em família e em sociedade. Então, quando nós recebemos a dádiva da maternidade, quando o nosso filho nasce naquele hospital, que a gente olha para a carinha deles lá a primeira vez, nós estamos com uma grande responsabilidade que Deus nos deu, porque os filhos são herança do Senhor para nós, é dádiva do Senhor, e nós devemos criá-los para a glória de Deus. Nós devemos criá-los no temor do Senhor. Nós devemos educá-lo, ensiná-lo. Os pais cristãos têm por obrigação diante de Deus, educar os seus filhos no temor do Senhor. Conduzi-los desde pequenos para o conhecimento de Deus. Os meus 2 filhos aceitaram Jesus não na igreja, aceitaram Jesus no lar. Eu sentei com eles, conversei sobre o que eles já tinham entendido sobre o Senhor Jesus Cristo, ouvi o que eles me disseram e perguntei: você gostaria de receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E a primeira foi a Fernanda. Ela disse sim, eu orei com ela. E depois o Rafael, meu segundo filho, na idade onde ele já podia discernir, compreender e decidir. Tive a mesma conversa com ele. E o meu filho aceitou Jesus no lar. No lar. Querido, esquece esse negócio da igreja ser o lugar que o teu filho deve ser educado. O teu filho deve ser educado no lar. A responsabilidade não é do pastor, é tua. Do pai e da mãe. A igreja dá um respaldo. Mas não é tarefa da igreja educar os seus filhos. Você deve fazer isso na sua casa. Ele vem para a igreja, fica 1 hora, 2 horas na semana. Vamos colocar 4 horas se ele vier 2 dias. E ele fica com você o resto da semana. Quem está mais com o teu filho? É você, minha querida. Você é responsável. Não passa essa obrigação para nenhum outro. Porque Deus vai requerer de nós, os pais. As festas instituídas por Deus em Israel tinham cunho didático. Não existe nenhuma festa em Israel só para comer bolo, não, e fazer arte na casa, não, irmãos. As festas em Israel não eram só para as crianças comer salsicha com pão e correr em volta um do outro. Também tinha isso, lógico, que criança tem que brincar. Mas as festas de Israel eram para a criança saber quem é Deus. Saber que Deus de Israel era o Deus que amava a nação, que agia na nação. Eles ouviam o significado da Páscoa, como Deus tirou eles da escravidão do Egito. Eles sabiam da festa do tabernáculo, como Deus cuidou deles do caminho todo, providenciou comida onde não tinha, água onde não tinha. E desde pequena a criança ia sabendo sobre um grande Deus. Qual a bênção você tem contado para o seu filho? O que de Deus teu filho tem visto no seu lar e na sua casa? Quantas respostas de oração os teus filhos têm visto respondida? Quantas vezes o teu filho te pegou de joelho, orando? Quantas vezes ele te vê lendo as Escrituras? A maior força no ensino é o testemunho.
é o comportamento. Não é oralidade. Não é eu dizer para o meu filho, olha, você tem que orar, não. É o meu filho me ver de joelhos orando. Não é dizer para ele, leia a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Não, é ele me ver lendo. Ver na minha vida a importância que eu dou à palavra, a importância que eu dou à oração. É ele olhar para mim e ver que eu não sou uma pessoa que mente, que ludibria. É ele me ver orando, pedindo perdão pelas minhas fraquezas, louvando pelas bênçãos. É isso, meu querido. É isso que o nosso lar precisa. E nós, como mães, participamos ativamente dessa educação junto com os nossos maridos. É necessário que o ensino sobre a vida e sobre Deus seja realizado através de exemplos. E eu quero encerrar a palavra desta noite, meu querido, minha querida, lembrando de uma mulher que eu já falei dela anos atrás, nesse mesmo Dia das Mães. Faz alguns anos que eu trouxe a história da mãe do John e Carlos Wesley, tão conhecidos da igreja. Um se dedicou à música, era um músico, fez hinos maravilhosos, e o outro se tornou um grande pregador da sua época. Essa mulher, querida, Susanna Wesley, que mulher porreta mesmo, mulher firme, mulher forte na fé, caráter firme. Esta mulher tinha 19 filhos. A gente tem um, dois, acho que tá ficando doido. Ela tinha 19. Oh, glória a Deus. Esse salmo aqui era muito real para ela, né? Tinha a aljava lá cheia. Aleluia. O marido dela era um pastor. Tinha vez que ele saía, ela ficava só. Ele ia viajar. Essa mulher, ela tinha sua vida devocional. 1 hora por dia, ela dedicava à oração. E os filhos sabiam que não deveriam interrompê-la nesse momento. Os filhos sabiam que a mãe estava diante do Senhor. Não era para ir lá onde ela estava. E durante o dia também ela tirava 1 hora para orar pelos filhos. Os filhos vinham, sentavam à volta dela, ela abençoava e orava um por um, os 19. Ela tinha filhos e filhas. 1 hora na semana, a Susanna Wesley tirava para discipular os filhos, para conversar individualmente, 1 vez por semana, sobre a fé, tirar as dúvidas que eles tinham, esclarecer as coisas, eram conversas espirituais. Quando os filhos dela completavam 5 anos, olha, 19, hein? Chegava no 5º ano de vida, ela começava a alfabetizar os filhos. E ela usava o texto bíblico para isso. Então, meu querido, é uma mulher que deveríamos imitar. Ela devia ter uma disciplina enorme, não é? Conduzir uma casa com 19 crianças. E outra coisa que ela fala também, falam dela, né? Nenhum dos filhos conseguiu nada com pirraça, batendo os pés e jogando no chão. Ela fazia questão de não atender a esse tipo de súplica. Sabe por quê? Porque ela queria ensinar para o filho dela que não é a vontade dele que deve prevalecer, mas a vontade de Deus na vida dele. E ela ia treinando eles para a obediência desde pequeno. Não é o que você quer, para que eles aprendessem a subjugar a vontade deles, a vontade do Todo-Poderoso. E as nossas crianças hoje, que coisa, hein, gente? Obviamente tem as exceções maravilhosas, mas o que a gente vê por aí são os filhos comandando os pais e os lares. Esses filhos estão fadados a sofrer muito, viu? Infelizmente. Porque eles querem do jeito deles. Por isso eles vão ter muita dificuldade de se submeter à vontade de Deus. Então, eu quero, e quem puder, leia sobre esta mulher maravilhosa. Então, como mães, minha querida, precisamos da fé e do fervor dessa mulher, Susanna Wesley, e de tantas outras que poderíamos trazer como exemplo aqui, e mesmo exemplos de hoje. Hoje tem mulheres maravilhosas, mulheres que honram o marido, que conduz a casa, que
Os filhos são abençoadíssimos. Estão gerando frutos maravilhosos para o reino, para o Senhor. E eu quero encerrar falando sobre o nosso coração. Porque tudo está no nosso coração. Entrega o coração, entrega o caminho ao Senhor e demais Ele fará. E eu quero encerrar lendo um salmo muito conhecido. O Salmo 42. Hoje o nosso bate-papo aqui foi mais longo, né? Eu já pôs plaquinha aqui para mim à vontade. Salmo 42, eu quero ler porque eu tenho pedido isso ao Senhor já há muitos anos. Porque na caminhada cristã, tem hora que a gente, que nem gangorra, tá lá em cima e tá aqui embaixo. Mas não deve ser assim. Mas uma coisa que eu peço ao Senhor é isso. E você deve pedir também, é um salmo muito conhecido. Diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Nós precisamos disso, minha irmã, minha querida. Sede de Deus. Nós temos sede de tantas coisas, não? Nós temos sede de tantas coisas. Nós precisamos ter sede de Deus, desejar Deus, querer Deus, conhecê-lo, nos aprofundar nele. Ter um coração consagrado, dedicado, fazer dele o nosso principal tesouro. É isso que nós precisamos, para que o nosso lar seja uma bênção, para que os nossos filhos sejam uma bênção, para que nós sejamos uma bênção. Precisamos de mais oração dentro das nossas casas, precisamos de mais obediência à palavra nas nossas casas, para que a bênção chegue de modo maravilhoso. E eu quero dizer para você que pode ter passado um dia tão triste hoje, né? Um dia tão triste hoje. Eu quero dizer para você que tudo pode mudar na sua vida. Quando nós encontramos com Cristo, quando nós começamos a estudar a sua palavra, entender os propósitos de Deus para a vida do homem, quando nós entendemos que não podemos edificar a nossa casa, começamos a depender de Deus. Deus tem poder para mudar tudo, não há o que Deus não possa mudar. E Deus pode mudar sim a tua casa, a tua família. Deus pode mudar o seu coração. Deus sobre a sua vida agora, hoje. Em nome de Jesus, porque Deus é bom. E porque Ele ouve oração. Ó Deus poderoso e gracioso, cheio de compaixão e de bondade. Tu estás dando oportunidade ao ser humano para retornar a Ti. E eu quero entregar agora diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus, as famílias que ainda estão em sofrimento, com tantos problemas, Senhor. Que estão sofrendo, Deus, com o marido, com filhos, que estão sofrendo nas suas emoções, angustiados, dependentes, Senhor, de remédios. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar nesses lares, nestas vidas. Que a fé seja gerada nesses corações para a Tua glória. Em nome de Jesus. A fé que atrai, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, a regeneração, o novo nascimento, seja gerada nos corações para a Tua glória. Eu quero abençoar cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, os nossos queridos irmãos desta igreja que passam por dificuldades, por problemas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra o coração, que o Senhor abra a mente, que haja um profundo sentimento de arrependimento diante de Ti e uma entrega absoluta, sem medo, sem barreiras, para a glória do Teu nome, para que o Senhor age e atue de modo gracioso. Eu entrego a minha casa, Senhor, nas Tuas mãos, entrego a minha vida, do meu marido, dos meus filhos, para que o Senhor trate em nós, nosso coração, no mais íntimo da nossa alma, para que possamos melhorar para Ti, para a glória do Teu santo nome. Obrigada, Deus.
pela tua presença. Obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela fé que nos traz esperança, nos traz paz, nos traz alegria. Quero te bendizer, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. E eu quero agora cantar junto com os meus irmãos aqui uma canção, um louvor que diz: quando Ele vem, fala a respeito do Espírito Santo, o Deus que habita em nós, o Deus que nos ajuda a nos render, o Deus que nos auxilia na caminhada. Ah, quando Ele vem, querido, quando Ele toma a nossa vida, quando nós damos a Ele a liberdade de agir no nosso íntimo, no nosso coração, tudo começa a ser transformado. Tudo começa a mudar. Quando nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos, entender que nós não podemos, entender que nós não sabemos, é Ele que sabe, Ele que pode, Ele que nos ensina. E começamos na prática da sua palavra, na total dependência dEle. Tudo acontece, tudo muda, tudo se transforma. Eu gostaria de cantar com os irmãos, seria possível? Sim. Esta